Kaká, você sabe por que seu pai nunca teve coragem de te chamar de filho, nem uma única vez na vida? A frase veio seca, direta, cortando o ar da capela como se alguém tivesse jogado uma pedra no meio de um lago silencioso. Por um segundo, Kaká achou que tinha escutado errado. Ele piscou, olhou ao redor, tentou se agarrar a algum barulho comum. Uma tosse, o estalar de um banco de madeira, o sussurro de uma reza. Qualquer coisa que o tirasse da sensação de que a realidade tinha acabado de se partir em dois. Mas não. A voz tinha mesmo vindo de Dona Celina, a mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado que estava parada ao lado do caixão. Ela repetiu, encarando como se enxergasse mais fundo do que ele queria permitir. Ele me dizia isso o tempo todo. Kaká, dizia que, se morresse sem você aparecer no enterro, então a vida dele teria sido um fracasso completo. Kaká engoliu em seco. O nome ele pesou diferente. Até aquele momento, ele era só o seu Rubens, aquele vizinho antigo, um senhor de fala mansa, que às vezes aparecia na rua quando ele era criança. Nunca tinha sido mais do que isso. Pelo menos não na história que ele conhecia. Desculpa, Dona Celina, mas eu acho que a senhora está confundindo as coisas, respondeu, tentando ajeitar o colarinho da camisa social como quem procura um escudo. Eu quase não conhecia o seu Rubens. Era só um conhecido da rua. Por que ele falaria uma coisa dessa sobre mim? Dona Celina respirou fundo. Os olhos dela estavam vermelhos, não só pelo choro, mas pelo cansaço de quem carrega segredos por anos demais. Você acha que não conhecia, mas conhecia mais do que imagina, disse ela. Ou melhor, ele conhecia você, desde o dia em que você nasceu. Antes que Kaká pudesse reagir, ela meteu a mão na bolsa e tirou um envelope amarelado, as bordas gastas, como se tivesse sido mexido muitas vezes, mas nunca aberto. Colocou-o devagar na mão dele, fechando os dedos dele com firmeza. Ele deixou isso aqui. Disse, só entrega se ele aparecer. Se ele não vier, pega esse envelope e queima. Não quero que ninguém mais leia. Kaká sentiu um arrepio correr pela espinha. O papel parecia quente, como se carregasse uma vida inteira prensada ali dentro. O nome dele estava escrito na frente, para Ricardo, em letras meio tortas, trêmulas, mas cuidadosas. Há anos ele não via alguém escrever o próprio nome de batismo assim, completo. Para o mundo, ele era Kaká. Para a família, sempre tinha sido Ricardo nos momentos sérios. Mas ver aquele Ricardo vindo das mãos de um vizinho soava estranho demais. Ele olhou para o caixão. A tampa de madeira escura estava fechada, coberta por uma coroa de flores simples. Não havia placas cheias de elogios, nenhuma grande homenagem, nenhum repórter do lado de fora. Apenas umas 7, 8 pessoas, todas com rostos conhecidos de uma infância que já tinha ficado para trás. A capela era pequena, antiga, com paredes meio manchadas de umidade e janelas altas por onde entrava uma luz suave, fazendo o pó-suspenso no ar parecer mais visível. Não combinava com o tamanho da revelação que ele tinha nas mãos. Kaká respirou fundo. Eu posso ler aqui. Pode, mas se quiser ir lá fora, também pode. Só não leva essa carta embora sem ler. Ele esperou a vida inteira por isso. A forma como Dona Celina falou vida inteira fez o coração de Kaká bater mais forte. Ele caminhou até o banco do fundo, afastado, sentou-se devagar e apoiou os cotovelos nos joelhos, com o envelope entre os dedos. Por alguns segundos, ficou só olhando para o próprio nome escrito ali. Era como se tudo o que ele tinha vivido até então estivesse sendo questionado por uma simples folha de papel. Finalmente, rasgou a ponta com cuidado e puxou a carta dobrada ao meio. O cheiro de papel antigo subiu, misturado ao perfume de flores e a cera das velas. A letra era meio trêmula, mas caprichada, e a primeira frase fez o mundo dele girar. Meu filho. Foi como levar um chute no peito. Kaká quase deixou a folha cair. Meu filho, sei que é estranho te chamar assim, depois de tantos anos sem ter coragem nem de falar seu nome alto. Mas essa talvez seja a primeira e a última vez que eu consiga. Ele franziu a testa. A mente gritava, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Mas os olhos continuaram descendo pela página.
Quando você nasceu, eu era um garoto grande, mas por dentro ainda era um menino com medo de tudo. Eu não tinha trabalho fixo, não tinha dinheiro, não tinha futuro. Mas quando te vi pela primeira vez, pequeno nos braços da sua mãe, eu jurei para mim mesmo que ia dar um jeito. Kaká leu o nome da mãe e o peito apertou. Helena sempre foi mais forte do que eu. Ela enxergava além do que eu conseguia ver. Quando a gravidez chegou, junto veio o medo. O medo dela, o meu, o da família. Medo de que você sofresse a mesma fome que a gente já tinha passado. Medo de que você crescesse ouvindo as discussões, as cobranças, os julgamentos. Foi ela quem disse que seria melhor eu me afastar. Eu não concordei de cara, mas também não tive coragem de lutar até o fim. Talvez aí tenha sido meu maior erro. Ela queria você inteiro, sem ver o pai tropeçando, sem ver o pai fracassando. Eu só queria ficar perto. No fim, nenhum dos dois conseguiu o que queria de verdade. Kaká respirou fundo. As lembranças da mãe passaram pela cabeça como um filme. Ela sempre dizendo que pai é quem cria, que nem todo mundo nasce com pai por perto e tá tudo bem, que importante é o que a gente faz com o que tem. Ele nunca imaginou que atrás daqueles discursos houvesse um rosto, um nome, uma história tão concreta. Continuou lendo. Eu prometi para ela que não iria brigar por você, mas nunca prometi que ia deixar de te amar. E por isso, de longe, encontrei um jeito de ficar. Eu era o vizinho que consertava o portão, o homem que te dava uma bola usada e dizia que tinha ganhado em algum lugar, o sujeito que aparecia no seu aniversário e dizia que estava só passando por ali, quando na verdade eu planejava aquela visita por semanas. Cada vez que você chutava uma bola na rua, eu reconhecia o jeito de bater, igualzinho ao meu quando eu era moleque. Cada vez que você sorria depois de um gol, eu sentia o peito explodir e o olho encher d'água. Mas engolia o choro, porque o combinado era ficar distante. Era ser só mais um rosto conhecido do bairro. Kaká fez uma pausa. O coração batia numa mistura de raiva, tristeza, compaixão e incredulidade. Ele lembrava, sim, do homem que sempre estava por perto. Lembrava das vezes em que chegava em casa e via aquele senhor sentado no murinho, conversando com a mãe dele. Lembrava das ajudas inesperadas, dos conselhos simples, quase tímidos. Lembrava de um dia em que tinha os 8 anos e perguntou, sem pensar muito, se ele não tinha filho. E Rubens ficou estranho, sorriu sem graça e respondeu, tenho, ué, só que ele ainda não sabe. Na época, Kaká achou que fosse piada. Hoje, aquela lembrança ganhou outro peso. Ele voltou para a carta. Eu estava no dia em que você fez seu primeiro teste num clube grande. Fiquei lá atrás, encostado no alambrado, fingindo que era parente de outro menino. Quando te vi correr, driblar, bater na bola, eu soube que o mundo inteiro ia te conhecer antes de você conhecer a história completa da sua própria vida. Naquele dia, quando você saiu do campo, eu quase te chamei. A palavra filho ficou entalada no meu peito. Mas Helena estava lá, com os olhos cheios de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Ela me olhou de longe, balançou a cabeça devagar. Eu entendi o recado e fiquei de novo na minha posição, a de sombra. Você cresceu, ficou famoso, rodou o mundo. Eu continuei no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma casa simples, assistindo seus jogos pela televisão e às vezes lá do estádio, bem longe. Toda vez que a câmera mostrava você ajoelhando, apontando para o céu, eu apontava também, mas para a tela, e dizia, esse é meu menino. Só que ninguém ouvia. Nessa parte, a letra parecia mais tremida, como se as mãos dele estivessem fracas. Agora, Ricardo, eu já não tenho mais tanta força. O corpo está cansado, o coração também. E antes de ir, eu não queria que você ficasse achando que foi abandonado. Você não foi. Você nunca foi. Você só foi amado de um jeito torto, silencioso, escondido. Um jeito que não foi justo com você. Eu sei. Mas foi o único jeito que eu encontrei. A mão de Kaká escorregou, e uma lágrima caiu direto na folha, borrando um pedaço da palavra único. Ele passou o dorso da mão no rosto, irritado consigo mesmo por chorar ali, no meio de uma capela,
na frente de um homem que ele tinha jurado para si mesmo que era só um vizinho. Do lado de fora, o barulho de um ônibus passando quebrou brevemente o silêncio, e logo depois tudo voltou àquele som abafado de velório. Sussurros, cadeiras arrastando, um pigarro aqui, outro ali. Ele respirou fundo e leu as últimas linhas. Se você veio até aqui, quer dizer que eu fiz alguma coisa certa. Nem que seja só ter insistido para deixarem um recado. Eu não sei se você vai me perdoar. Talvez nem precise. Só queria que soubesse que, mesmo sem estar ao seu lado, eu estive. Eu vi você se tornar um homem, um jogador, um exemplo. E isso me deu orgulho demais para caber num peito só. Você não me deve nada. Não precisa me chamar de pai. Não precisa me homenagear em lugar nenhum. Só te peço uma coisa, não deixe uma criança crescer sem se sentir vista, como eu deixei você. Se um dia você encontrar um menino perdido, dá um pouco do que eu gostaria de ter te dado. Presença. Com amor, mesmo que calado. Rubens. Quando terminou, Kaká ficou olhando para a carta por mais alguns segundos, sem conseguir se mover. A sensação era de que um pedaço enorme da vida dele sempre esteve ali, mas ele nunca tinha virado o rosto para enxergar. Ele levantou, dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e caminhou até o caixão. Não sabia exatamente o que fazer. Colocou a mão sobre a madeira fria, respirou fundo e sussurrou, quase sem voz. Se isso tudo é verdade, eu cheguei tarde demais, né? Dona Celina aproximou-se devagar, ficando ao lado dele. Ele sempre achou que você ia chegar na hora certa. Nunca falou de tarde demais. Só dizia que, se um dia você viesse, já valia a vida inteira. Kaká olhou para ela, os olhos ainda úmidos. Minha mãe. Ela sabia que ele se considerava meu pai. Celina segurou o lenço com mais força. Sua mãe sabia de tudo. Eu era amiga dela. Vi os dois chorarem por você em momentos diferentes. Ela chorava com medo de te perder. Ele chorava com medo de nunca te ter. E eu ficava no meio, sem poder fazer nada a não ser ouvir. Uma mistura de revolta e compreensão passou pelo coração de Kaká. Por que ninguém me falou nada? Por que esconder isso de mim? Eu não era criança para sempre. Eu poderia ter entendido. Você acha isso agora, que é adulto. Mas quando era pequeno, qualquer palavra errada podia te machucar para sempre. Sua mãe escolheu errar tentando te proteger. E ele escolheu sofrer para respeitar a escolha dela. Não foram decisões fáceis. Foram decisões humanas. Kaká virou o rosto para o quadro apoiado ao lado do caixão, com a foto de Rubens. Pela primeira vez, olhou para aquele rosto não como o de um vizinho, mas tentando enxergar traços de si. O jeito do queixo, a curva do sorriso, o olhar meio baixo. Havia semelhanças ali que, em qualquer outro contexto, teriam sido óbvias. Meu Deus, como eu nunca percebi. Por que você nunca procurou? Respondeu Celina, sem dureza, apenas constatando. Quem não sabe que perdeu alguma coisa não procura. Você só sentia um vazio e achava que era normal. Ele ficou ali, em silêncio, por mais alguns minutos. Depois se despediu de Celina com um abraço que carregava mais perguntas do que respostas e saiu da capela, sentindo o peso do envelope no bolso como se fosse uma pedra. Do lado de fora, o céu estava nublado. Um vento úmido soprava pela rua, levantando alguns papéis do chão. Kaká caminhou até o carro devagar, abriu a porta, se sentou, mas não ligou o motor. Ficou olhando para frente, o vidro embaçado e as mãos firmes no volante. A realidade parecia dividida entre o antes daquela carta e o depois. Antes, ele era um menino que tinha crescido sem pai, fruto de uma história triste e simples. O pai foi embora, sumiu, a mãe criou sozinha, vida que segue. Depois, ele descobria que nada tinha sido tão simples assim. Tinha amor, medo, covardia, coragem, sacrifício, silêncio, tudo misturado. O telefone vibrou no pulso. Era a mensagem de um amigo perguntando se ele ainda ia conseguir participar de uma reunião sobre um projeto social em São Paulo naquela tarde. Ele olhou para a tela, suspirou e travou o aparelho sem responder. Não dava para falar de projetos, contratos, campanhas publicitárias,
quando a própria história dele parecia ter sido reescrita em meia hora. Ele tirou a carta do envelope mais uma vez e releu alguns trechos, especialmente aquele pedido final. Não deixe uma criança crescer sem se sentir vista. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele, como uma promessa que ainda não tinha sido feita, mas já cobrava espaço. Enquanto o barulho da cidade seguia normal lá fora, dentro daquele carro parado em frente à capela, a vida de Kaká mudava de rota. Ele ainda não sabia exatamente como, nem para onde essa nova estrada o levaria. Só sabia que, depois daquele enterro, ele não seria mais o mesmo filho que se acostumou a acreditar que não tinha pai. Agora ele tinha um nome, um rosto, uma carta, um passado para reconstruir. E, principalmente, uma ferida antiga finalmente com o endereço certo. A única coisa que ele não tinha era tempo para perguntar diretamente a quem mais poderia responder. O homem já tinha partido. E era com essa ausência definitiva que Kaká teria que aprender a conversar. A chuva fina da madrugada ainda marcava o vidro do carro quando Kaká estacionou em frente à antiga casa onde viveu com a mãe. Era estranho estar ali sem ela, como se o lugar tivesse perdido metade da própria alma. A rua estava silenciosa, com aquele cheiro de terra molhada e lembranças antigas que teimavam em voltar. Ele desceu devagar, respirando fundo, sentindo que precisava de coragem para abrir aquela porta, mais coragem do que precisará em qualquer final de Champions League. Ao girar a chave, a maçaneta rangeu do mesmo jeito que rangia quando ele chegava tarde da escola e tentava não fazer barulho. O interior da casa estava escuro, mas não frio. Pelo contrário, parecia guardar o calor de memórias que nunca foram embora. As luzes ainda funcionavam, e quando ele acendeu, tudo ficou exatamente como lembrava, como se o tempo tivesse parado ali, esperando por ele. A sala simples, com a estante de madeira antiga onde ficavam fotos de infância. O sofá gasto, onde a mãe gostava de ver novela. O tapete com manchas antigas que ele sabia exatamente de onde tinham vindo. Nada tinha mudado. Era como se Dona Helena pudesse entrar ali a qualquer momento e dizer: Ricardo, tira o sapato. A casa tá limpa. Mas ela não entraria. Não mais. O silêncio pesou. Kaká passou a mão pelos móveis, como se tocasse a própria história. Lembrava da mãe preparando o jantar enquanto cantarolava baixinho. Lembrava das broncas por chegar sujo de futebol. Lembrava dos conselhos sobre ser humilde, sobre ser grato, sobre nunca perder a fé. Mas lembrava também dos silêncios, aqueles que agora faziam sentido demais. Ele caminhou até o corredor estreito e entrou no quarto da mãe. O cheiro dela ainda estava ali, misturado com o perfume suave que ela sempre usava. As roupas permaneciam dobradas no armário, algumas com etiquetas velhas que ela guardava por algum apego inexplicável. Em cima da cômoda, havia uma caixa de madeira, a mesma que ela usava para guardar coisas que não podiam se perder. Ele abriu. Dentro estavam cartas antigas, documentos, recortes de jornal sobre jogos dele, medalhas da escola e, no fundo, uma função de envelopes que pareciam nunca ter sido enviados. Em um deles, o nome dele estava escrito: para Ricardo, quando ele for forte o bastante. Era a carta que ele encontrara na noite anterior, mas havia mais, muitas mais. Ele pegou um envelope menor, sem nome, apenas com a letra da mãe. Abriu e encontrou duas fotos, uma da mãe jovem, sorrindo ao lado de um homem que agora ele sabia quem era, Rubens. E outra dele mesmo, bebê, no colo dela, com Rubens ao fundo, sem encostar, mas olhando como quem protege. A mão de Kaká tremeu. Por que ela guardou isso? Por que nunca mostrou? Por que ele nunca perguntou? Ele puxou outra carta, dessa vez, escrita com mais pressa, como se ela estivesse angustiada. Rubens voltou hoje para falar comigo. Disse que queria ajudar. Disse que não tinha medo. Mas eu tenho. Eu sempre tive. Ele quer ficar perto, mas eu não sei como explicar que o perto dele pode machucar mais do que proteger. Eu vejo o amor nos olhos dele, mas vejo também a insegurança. Não sei o que fazer. Kaká respirou fundo, fechando os olhos. Era como assistir a mãe desnudar suas fraquezas, aquelas que ela nunca deixará aparecer. Ele sempre achou que ela tinha respostas para tudo. Mas ali,
Ela parecia apenas uma mulher assustada tentando acertar e errando no processo. Ele pegou a próxima carta. Hoje ele veio trazer uma bola para o Ricardo. Disse que era presente de um amigo dele, mas eu sei que era dele. Ele ficou parado na porta, olhando para o jeito que Ricardo chutava. Quase entrou, quase falou, mas eu fiz sinal para ele não se aproximar. Não quero confundir meu filho. Não quero que ele espere algo que talvez nunca tenha. Kaká sentiu o peito apertar. Ele tentou imaginar a cena, a mãe firme, tentando proteger. O homem que ele agora descobria ser o pai, tentando se aproximar e sendo barrado. E ele mesmo, inocente, brincando sem saber que havia dois mundos se chocando silenciosamente atrás dele. Ele passou a mão no rosto, frustrado e comovido ao mesmo tempo. O que doía mais não era o segredo em si, mas imaginar o peso que os dois carregaram, mãe e pai, em silêncio, cada um acreditando estar fazendo o melhor. Ele continuou a vasculhar a caixa, até encontrar algo que não esperava, uma pequena agenda da mãe, cheia de anotações rápidas. Entre compromissos e lembretes do dia a dia, havia várias menções a um nome que agora queimava nos olhos dele. Falar com Rubens. Ele voltou. Conversar sobre Ricardo. Não sei se é certo. E uma anotação em especial. Se ele soubesse a verdade, será que me odiaria? Kaká apertou o caderno no peito, sentindo o peso de tudo aquilo. Ele não odiava a mãe. Nunca odiaria. Mas entender doía. Saber doía. Perceber que ela carregou tanto medo sozinha doía ainda mais. Ele fechou a caixa, levantou-se devagar e caminhou até a sala. Sentou-se no sofá, apoiou a cabeça nas mãos e tentou organizar os pensamentos. Cada peça daquela história parecia formar um quebra-cabeça gigante e ele precisava montar tudo, por mais que doesse. O celular vibrou no bolso. Era Celina. Ricardo, encontrei mais uma coisa. Se puder passar aqui depois, acho que é importante. Ele respondeu apenas, estou indo. Antes de sair, olhou mais uma vez para a casa. Era como se ela tivesse ganhado novas vozes, vozes de amor, arrependimento, escolhas difíceis. E ele sabia que, dali para frente, nada seria igual. A tarde já estava nublada quando ele estacionou novamente em frente à casa de Celina, uma casa simples, pintada de azul claro, com um quintal pequeno cheio de vasos de plantas. Ela o recebeu com um abraço apertado, daquele que parece juntar os pedaços de alguém que está se desfazendo por dentro. Entre, meu filho. Sente-se. Eu preparei café. Kaká sorriu de leve. O jeito dela lembrava o da mãe. Acolhimento disfarçado de firmeza. Ela pegou uma caixa pequena que estava em cima da mesa da cozinha. Isso aqui, ele guardou por muitos anos. Disse que só podia ser entregado se você quisesse saber a verdade. E você quis. Kaká abriu a caixa. Dentro havia dezenas de fotos, todas dele. Ele correndo no quintal, jogando bola com amigos, indo para a escola, sentado no banco do parque, comemorando aniversários, treinando. Muitas delas tiradas de longe, pouco nítidas, como se o fotógrafo não quisesse ser percebido. Era ele. Era a vida dele, mas vista pelos olhos de alguém que nunca pôde estar ao lado, só à distância. Celina observava em silêncio. Quando Kaká levantou o rosto, ela o encarou com ternura dolorida. Ele estava em todas essas cenas, Ricardo. Em todas. Kaká sentiu o chão desaparecer por um momento. Era impossível não imaginar o que Rubens sentia enquanto observava cada passagem da vida dele. No fundo da caixa, havia um caderno preto. Kaká o pegou devagar, como quem abre a porta para uma verdade irreversível. O caderno estava cheio de anotações, algumas curtas, outras longas, todas datadas, todas sobre ele. Hoje vi ele tropeçar na bola, mas levantar e tentar de novo. Ele sorriu quando fez o gol. Sorriu como eu sorria. Ele perguntou para Helena sobre mim. Ela desviou. Doeu, mas eu entendo. Hoje ele disse na escola que não tinha pai. Eu fiquei na rua, sentado no meio-fio, chorando como criança. Ele cresceu, e eu continuo na sombra. As lágrimas começaram a cair sem que Kaká percebesse. Celina colocou uma mão no ombro dele. Ele nunca parou de te amar. Nem um dia.
Kaká continuou lendo. Ele virou jogador. Virou ídolo. Virou o que eu nunca consegui. Nunca quis aparecer. Só queria ver. Eu era feliz só de ver. E então, a última anotação. Se um dia meu filho descobrir quem eu sou, espero que ele não me veja como covarde. Eu só não soube ser melhor. Kaká fechou o caderno devagar. O silêncio era pesado, profundo, quase sagrado. Ele sofreu por mim? Perguntou, quase num sussurro. Sofreu porque te amava, respondeu Celina. Mas também viveu por você. Era sua força. Você era o orgulho dele. Kaká enxugou o rosto com as mãos e respirou fundo. O peito doía, mas ao mesmo tempo parecia despertar algo, um sentido novo, uma vontade de transformar aquela dor em algo maior. Quando se levantou para ir embora, Celina lhe entregou um último envelope. Ele disse que isso aqui só podia ser lido depois das outras coisas. Kaká guardou no bolso, agradeceu e saiu. O sol começava a desaparecer atrás das nuvens escuras. A rua parecia mais silenciosa do que antes. Ele entrou no carro, apoiou a cabeça no volante e finalmente abriu o envelope. Dentro, havia um único bilhete. Filho, se você chegou até aqui, é porque finalmente me enxergou. Agora só te peço uma coisa. Cuide de alguém. Cuide de um menino como eu gostaria de ter cuidado de você. Assim, saberei que minha vida teve sentido. Kaká encostou a cabeça no banco e respirou fundo, profundamente, como quem deixa a alma entrar de volta no corpo. Era como se Rubens estivesse ali, sentado ao lado dele, falando baixinho. E pela primeira vez, ele respondeu: Eu vou, pai. Eu prometo. E assim, o capítulo 2 da história dele, o capítulo mais profundo, mais doloroso, mais revelador, chegava ao fim dentro daquele carro parado numa rua simples, onde um pai e um filho finalmente se encontravam, mesmo separados pelo tempo. A manhã seguinte parecia carregada de um silêncio diferente, um silêncio que não era só ausência de som, mas presença de tudo que Kaká agora sabia. Era como se o mundo estivesse esperando o próximo passo dele, como se o ar pedisse que ele decidisse o que fazer com aquela nova verdade. Depois de uma noite praticamente sem dormir, ele acordou com a sensação de que algo dentro dele tinha mudado, como se um véu tivesse sido tirado dos olhos e agora ele enxergasse o próprio passado com cores completamente novas. Ele tomou um café quase frio, nem sentiu o gosto, e ficou por alguns minutos sentado na mesa da cozinha, olhando para o envelope vazio que havia deixado ali. As palavras de Rubens ainda ecoavam na mente dele. Cuide de alguém. Era simples, era profundo. Era um pedido que carregava décadas de silêncio, de amor escondido, de arrependimentos que nunca foram curados. Kaká sabia que não poderia ignorar aquilo. Mas antes de fazer qualquer coisa, havia algo que ele precisava enfrentar: a ausência da mãe. Era impossível não pensar no que ela teria dito se estivesse viva. Será que teria pedido perdão? Será que teria explicado tudo? Ou será que teria chorado, dizendo que fez o melhor que pôde? Ele não sabia, e essa falta de resposta era uma das dores mais difíceis de carregar. Depois de alguns minutos parados, imerso nas próprias memórias, ele se levantou, pegou o casaco e saiu de casa. O céu estava nublado, com nuvens densas que anunciavam chuva, como se o clima refletisse exatamente o que ele sentia por dentro. Ele dirigiu sem destino por alguns minutos, até que se viu parando novamente em frente à casa de Celina. Não sabia exatamente por quê, mas sentiu que precisava vê-la. Ela abriu a porta antes mesmo que ele pudesse bater, como se já soubesse que ele voltaria. Eu sabia que você viria, disse ela com um sorriso triste, mas acolhedor. Entre, meu filho. Eu fiz café fresco. Kaká entrou, respirando o cheiro familiar de bolo de fubá que parecia sempre estar no forno daquela casa. Era impressionante como o ambiente ali parecia aquecer até os pensamentos mais frios. Celina o guiou até a cozinha e colocou uma xícara fumegante na frente dele. Conseguiu dormir? Perguntou ela. Não muito, ele respondeu, mexendo o café sem realmente tomar. Fiquei pensando em tudo. Nas cartas, no diário, nele, em mim. Celina assentiu, como quem compreende mais do que as palavras dizem.
É muita coisa para um coração só carregar de uma vez. Kaká respirou fundo. Eu sinto como se tivesse vivido uma vida inteira sem saber metade dela. Como se eu fosse incompleto. E agora, de repente, me deram todas as peças do quebra-cabeça de uma vez só. É assim mesmo, disse ela, passando a mão no braço dele com carinho. A verdade, ela pesa, mas também liberta. Ele olhou para ela, tentando encontrar coragem para fazer a pergunta que o atormentava desde a noite anterior. Por que minha mãe fez isso, Celina? Eu sei, eu li as cartas, mas ainda assim, por quê? Celina respirou fundo e ajeitou o lenço no ombro, como se estivesse se preparando para contar uma história que ela mesma carregava há anos. Porque ela tinha medo, meu filho. Medo de perder você. Medo de você sofrer. Medo de você escolher o pai ao invés dela. Medo do julgamento das pessoas. Medo da pobreza. Medo de repetir a história de outras mulheres que viram os homens irem embora. Sua mãe era forte, sim, mas também era muito frágil por dentro. E às vezes, a fragilidade faz a gente errar achando que está acertando. Kaká passou a mão pelos cabelos, entendendo e sofrendo ao mesmo tempo. E ele, por que ele aceitou? Celina sorriu com tristeza. Porque te amava. E porque amava ela também. E porque achava que, se ficasse, poderia atrapalhar. Ele tinha medo de não ser suficiente. Ele tinha medo de te dar uma vida dura. Então, escolheu te dar distância, achando que isso te daria um futuro melhor. Kaká esfregou o rosto com as duas mãos. Mas nenhum dos dois me perguntou o que eu queria. Ela colocou a mão no ombro dele. Você era uma criança, Ricardo. E crianças não sabem que podem querer. Elas só recebem o mundo que dão para elas. Essas palavras atingiram Kaká como uma verdade que ele nunca tinha pensado antes. Ele ficou alguns minutos em silêncio, apenas deixando tudo assentar. Finalmente, ergueu o rosto e perguntou: Celina, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Ela hesitou, e essa hesitação fez o coração dele acelerar. Tem, mas não é minha para contar. Era dele, e está aqui. Ela levantou-se, foi até uma gaveta e tirou um envelope azul claro, um pouco maior do que os outros. Ele parecia pesado, como se guardasse algo mais que apenas papel. Ele escreveu isso muitos anos atrás, mas disse que você só devia ler quando estivesse pronto. Kaká pegou o envelope com cuidado, como se fosse um objeto frágil. A letra estava mais firme do que nas outras cartas, talvez porque tivesse sido escrita quando Rubens ainda era mais jovem. Ele abriu devagar. Dentro havia várias páginas, todas escritas com calma, com linhas mais retas do que as do último bilhete. Começou a ler. Meu filho, se você está lendo isso, é porque chegou o momento de saber tudo. Não só sobre mim, mas sobre você. Sua mãe sempre te teve como a maior luz da vida dela. E eu fui a sombra. Uma sombra que nunca deixou de te seguir. Eu vi você crescer. Vi você virar homem. Vi você virar ídolo. Mas também vi seus medos, suas quedas, suas dores. E muitas delas foram minhas também. Os olhos de Kaká começaram a arder, mas ele continuou lendo. Eu sei que te dei um vazio. E sei que você, às vezes, sentiu esse vazio sem saber de onde vinha. Desculpa por todas as vezes em que eu quis te abraçar e não pude. Desculpa por todas as vezes em que você chorou sem ter um pai para te segurar. Desculpa por ter sido menos do que você merecia. Ele respirou fundo, mas logo percebeu que as palavras seguintes pesavam ainda mais. Mas tem algo que você precisa saber. Você não foi abandonado. Você foi amado demais. Amado ao ponto de duas pessoas tomarem decisões diferentes acreditando estar te protegendo. Kaká passou a mão pelos olhos, tentando limpar as lágrimas. Houve um dia que mudou tudo. O dia em que sua mãe decidiu oficialmente que eu não podia mais tentar me aproximar. Ela disse que você estava crescendo, que já fazia perguntas difíceis e que ela tinha medo de você descobrir a verdade da pior forma. Eu entendi. Mas doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Foi nesse dia que decidi virar silêncio. As palavras seguintes foram ainda mais duras,
Mas eu fiz uma promessa para mim mesmo, que, mesmo no silêncio, eu seria pai. Pai como pudesse, de longe, sem tocar, sem falar, sem ser visto. E eu cumpri essa promessa até o último dia. Kaká fechou os olhos, deixando que as lágrimas caíssem. Celina observava de longe, em silêncio, dando a ele o espaço que precisava. Ele continuou lendo. Agora que não estou mais aí, você carrega a chance que eu nunca tive. A chance de transformar a dor em propósito. A chance de olhar para um menino e dizer a ele tudo o que eu quis te dizer. Filho, cuide de alguém. Essa frase, repetida na carta como um mantra, parecia entrar no peito de Kaká de um jeito que ele nunca tinha sentido. Não deixe uma criança crescer sem se sentir vista. Não deixe alguém viver na sombra. Seja a luz que eu não consegui ser. Kaká dobrou as páginas devagar e colocou tudo sobre a mesa. Ficou alguns segundos encarando nada, apenas sentindo o peso, a dor e, ao mesmo tempo, uma espécie de força nova se levantando dentro dele. Celina sentou à frente dele. E então? Perguntou ela. Então, acho que eu sei o que preciso fazer. Ele se levantou, limpou as lágrimas e respirou fundo. Mas antes, tem algo que ainda falta. E o que seria? Eu preciso ver onde ele viveu, onde ele trabalhou, onde ele sofreu, onde ele me viu crescer. Celina assentiu, levantou-se e pegou a chave da porta. Eu te levo. Eles foram de carro até um bairro mais distante, uma região simples, com casas apertadas, muitas fachadas coloridas e ruas estreitas. Era o tipo de lugar onde as crianças jogam bola na rua e os vizinhos se conhecem pelo nome. Quando o carro parou, Celina apontou para uma casa pequena, pintada de verde claro, com uma bicicleta velha apoiada no muro. Essa era a casa dele. Kaká saiu do carro devagar, sentindo o coração acelerar. Era estranho estar ali, diante de um lugar que deveria ter feito parte da vida dele, mas nunca fez. Ele se aproximou da porta, tocou a maçaneta fria e entrou. O interior da casa estava limpo e organizado, como se alguém tivesse arrumado tudo antes de ir embora. Na parede da sala, havia uma foto antiga de Rubens quando jovem, segurando uma bola de futebol. Ao lado, uma estante com alguns livros simples, histórias bíblicas, volumes de autoajuda e muitos cadernos. Kaká se aproximou e puxou um deles. Eram anotações sobre treinos, exercícios para crianças, ideias de projetos sociais. Como se ele tivesse sonhado em fazer algo grande, mas nunca tivesse tido meios para realizar. No canto da sala havia um quadro simples, com uma foto de Kaká ainda adolescente, segurando um troféu. A legenda escrita à mão dizia: Meu menino. O coração dele disparou. Meu Deus, ele era mesmo meu pai. Celina se aproximou dele. Ele te amava, Ricardo, mais do que você pode imaginar. Kaká virou-se para ela. E agora, o que eu faço com tudo isso? Ela sorriu de leve. Você transforma. Essas palavras ecoaram dentro dele como um chamado. Era mais do que dor. Era mais do que passado. Era missão. E naquele momento, diante da casa simples onde o homem que o amara em silêncio havia vivido, Kaká tomou a decisão que mudaria não só a vida dele, mas a de muitas outras pessoas. Ele seria tudo aquilo que o pai sonhou em ser. Tudo aquilo que ele não pôde. Ele seria luz. Para alguém. Para muitas pessoas. Para si mesmo. E assim, o destino dele começava a se alinhar com a promessa final de Rubens. A promessa de quebrar o ciclo do silêncio. Um ciclo que estava prestes a encontrar sua redenção. A brisa da tarde atravessava o bairro humilde como um suspiro cansado quando Kaká fechou a porta da casa de Rubens pela última vez. Ele ficou parado na calçada, respirando fundo, tentando absorver o peso de tudo que tinha descoberto nos últimos dias. Era como se aquela pequena casa verde fosse um portal para uma vida que ele não viveu, mas que agora pulsava dentro dele como se sempre tivesse sido sua. O silêncio da rua parecia conversar com ele, como se repetisse as últimas palavras de Celina: Você transforma. Ele sabia que aquilo não era só uma sugestão. Era um chamado, um destino. Mas destino não se cumpre da noite para o dia.
Ele ainda precisava saber como transformar aquela dor em algo que realmente mudaria vidas. Ele entrou no carro sem ligar o rádio, sem checar o celular, sem pensar em compromissos. Dirigiu devagar, como quem tenta entender o próprio caminho não só na rua, mas na alma. Cada semáforo parecia um convite para refletir. Cada rua que ele virava parecia trazê-lo mais perto de algo que ele ainda não conseguia nomear. Quando percebeu, estava estacionando em frente a um lugar que não visitava desde a adolescência, o campo improvisado onde jogava bola com os amigos no bairro Vila Cruzeiro. Um campo de terra batida, com través enferrujadas e muros pichados, mas que guardava as primeiras histórias da carreira dele. Ali, ele tinha aprendido a driblar a vida antes de driblar adversários. Ali, ele tinha corrido descalço tantas vezes que o chão parecia ter guardado as pegadas dele. E ali, ele sabia, tinha sido também o lugar onde Rubens viera muitas vezes, escondido nos cantos, assistindo o filho jogar sem nunca poder dizer que era pai. Kaká desceu do carro. O campo estava quase vazio, exceto por 3 meninos jogando com uma bola murcha que mal quicava. Um deles, magrinho, parecia ser o mais habilidoso. Ele driblava com velocidade, mas a chuteira rasgada atrapalhava os movimentos. O menino chutou a bola, errou o gol e resmungou alto, frustrado. Os amigos riram, zombando. Você nunca vai sair daqui assim, Juninho. O garoto não respondeu. Só chutou o chão e foi buscar a bola. Kaká sorriu de leve. Ele já tinha sido aquele menino. Sabia exatamente como era crescer achando que o mundo inteiro era maior que você. Ele se aproximou devagar, e quando os garotos o viram, congelaram. É o Kaká, um deles gritou, como se tivesse visto um super-herói sair de um portal. Juninho deixou a bola cair das mãos. Mentira, não é ele não, disse, tentando se convencer, mas ao mesmo tempo com os olhos arregalados. Kaká sorriu. Sou eu. Sim. As crianças correram até ele como se o campo tivesse ficado pequeno demais para tanto entusiasmo. Juninho ficou parado alguns segundos antes de se aproximar devagar, quase com vergonha. Você é mesmo ele? Perguntou, a voz falhando. Sou, respondeu Kaká, abaixando-se para ficar na altura do garoto. Qual seu nome? Juninho, disse ele. Joga bem, hein? Só precisa de uma chuteira inteira. Os outros meninos riram, inclusive Juninho. Aquele comentário simples tinha aliviado a timidez do garoto. Kaká pegou a bola murcha, apertou com as 2 mãos e olhou para os meninos. Que tal a gente fazer 2 toques? Eles comemoraram como se alguém tivesse anunciado férias coletivas da escola. Os 3 correram para se posicionar e Kaká entrou no jogo com a mesma leveza com que jogava na infância. Ele se divertiu de verdade, driblando devagar, dando risada, fazendo tabelinha com Juninho, como se estivesse voltando no tempo. Depois de alguns minutos, ele sentou no banco ao lado do campo e chamou Juninho para sentar junto. Juninho, me diz, você gosta de jogar? Ele riu. Eu amo, tio Kaká. Fico aqui todo dia. E o que você quer ser quando crescer? Jogador. Mas isso é sonho, né? Aqui ninguém vira nada não. Meu pai fala que eu devia arrumar um emprego cedo. Kaká olhou para o menino como quem olha para a própria sombra. Quem te disse que você não pode virar alguma coisa? Juninho deu de ombros. A vida, né? Aqui é difícil. Aquela frase, tão simples e tão verdadeira, bateu no peito de Kaká como um lembrete cruel de tudo que Rubens tinha tentado evitar que ele sofresse. Ele respirou fundo, passando a mão nos cabelos, tentando organizar as emoções. Juninho, você se sente visto? Perguntou. O menino franziu o rosto. Como assim? Alguém olha para você? Alguém percebe quando você tá triste? Quando tá feliz? Quando quer ajuda? Juninho pensou um pouco antes de responder. Não muito, não. Às vezes acho que ninguém liga. Kaká sentiu o coração doer. Era como ouvir seu pai falando através daquele menino. Ele colocou a mão no ombro de Juninho. Eu ligo. O garoto levantou os olhos, surpreso. Eu ligava antes mesmo de te conhecer, completou Kaká. E quero continuar ligando. Juninho, tímido,
olhou para os amigos e depois de volta para Kaká. Mas, por quê? Essa pergunta ficou ecoando na mente de Kaká como se fosse também feita por Rubens. Por quê? Porque ele merece. Porque ele precisa. Porque ele é um menino que carrega no olhar a mesma solidão que um dia habitou o peito do próprio pai. Kaká respirou fundo. Porque alguém pediu para eu cuidar de um menino. E acho que esse menino pode ser você. A confusão no rosto de Juninho era tão pura que dava vontade de abraçá-lo ali mesmo. Eu? Perguntou, apontando para o próprio peito. Kaká riu. É, você mesmo. Os outros meninos pararam o jogo e ficaram observando. Curiosos, mas Kaká continuou olhando apenas para Juninho. Você gosta de estudar? Perguntou. Mais ou menos. E a escola? Eu vou, quando dá. Kaká fechou os olhos por um segundo. Outro golpe no peito. Ele sabia muito bem o que quando dá significava naquele bairro. Juninho, você quer uma chance de verdade. Uma chance de treinar, estudar, comer bem, ter segurança, ter alguém para te acompanhar. O garoto hesitou. Quero, mas isso existe mesmo? Ou é só conversa? Kaká sorriu. Vai existir. Juninho franziu o rosto, sem entender. Como assim? Kaká levantou-se, olhou para o campo decadente, para o bairro, para os muros pichados. Depois, encarou o garoto com um brilho decidido nos olhos. Eu vou construir um lugar, um espaço para vocês, com treino de verdade, aulas, refeição, acompanhamento, um lugar para vocês se sentirem vistos. Juninho abriu os olhos, assustado. Sério, tio Kaká? Sério? Um dos amigos gritou de longe. Mentira, isso é coisa de filme. Kaká riu. Então faz de conta que vocês vão ser os protagonistas. Juninho deu um pulo e abraçou Kaká. Um abraço tão apertado, tão inesperado, que o pegou totalmente desprevenido. Mas foi nesse momento, naquele abraço pequeno e sincero, que Kaká entendeu que Rubens estava certo. A ferida só iria curar se ele transformasse a dor em cuidado. Naquela noite, sentado no banco do campo abandonado, ele tomou a decisão definitiva. Ele construiria o Instituto Rubens da Silva, não como homenagem, mas como promessa. A promessa que não pôde ser feita em vida. Nos dias seguintes, Kaká entrou em uma maré de trabalho que fazia qualquer concentração pré-final de Copa parecer brincadeira. Ele fez ligações, visitou arquitetos, falou com engenheiros, reuniu amigos, ex-colegas, empresários e voluntários. A história dele com o pai começou a circular discretamente entre pessoas próximas, não como fofoca, mas como uma verdade que explicava a urgência do projeto. O terreno escolhido foi justamente aquele campo onde ele tinha jogado tantos anos atrás. Quando as máquinas começaram a limpar a terra, as crianças do bairro se reuniram em volta da cerca como se estivessem assistindo à construção de um estádio. Para elas, aquilo era algo quase mágico. Juninho estava lá todos os dias, acompanhando tudo de perto, como se fosse o guardião do futuro que estava chegando. Kaká também estava sempre presente. Ele fazia questão de supervisionar tudo. Era como se cada tijolo colocado fosse uma forma de costurar uma parte que tinha sido rompida dentro dele. Durante a construção, ele tirou um tempo para voltar à casa de Rubens. Queria sentir, mais uma vez, a presença daquele homem. Sentou-se no sofá onde o pai provavelmente tinha descansado tantas vezes. Abriu novamente o caderno preto e folheou as páginas com mais cuidado. Havia uma anotação que ele não tinha percebido antes. Se um dia meu filho souber de tudo, espero que ele entenda que viver no silêncio não foi minha escolha. Foi meu limite. Essa frase atingiu Kaká com força. O limite do pai agora seria o início dele. Com o instituto já em fase final, o bairro inteiro parecia respirar outro ar. As paredes do novo prédio eram coloridas, com murais pintados por artistas locais. O campo ganhava grama nova. As salas de aula tinham computadores, quadros e mesas. O refeitório tinha cheiro de comida boa todos os dias. Era algo muito maior do que Rubens teria sonhado, mas exatamente o que ele merecia. No dia da inauguração, centenas de pessoas se reuniram. Crianças, famílias,
vizinhos, voluntários, jornalistas. Todos queriam entender o que tinha levado Kaká a investir tanto naquela comunidade. Quando ele subiu ao palco improvisado, vestido com uma camisa simples, o sol brilhou sobre o instituto como se desse sua própria bênção. Ele respirou fundo. Esse lugar nasceu de uma dor antiga que eu nem sabia que existia até pouco tempo atrás. Uma dor que começou quando eu descobri que meu pai não foi ausente por escolha, mas por amor. Amor silencioso, amor escondido, amor que ele achou que protegeria, mas que acabou machucando. O público ficou em silêncio absoluto. Meu pai, Rubens da Silva, me acompanhou por toda a vida sem que eu soubesse. Ele esteve nos meus treinos, nos meus aniversários, nos meus jogos. Sempre presente, nunca visto, não me abraçou, mas me amou. Algumas pessoas choravam discretamente. Eu não tive tempo de dizer a ele que perdoou o silêncio, nem de agradecer por tudo que fez, mesmo escondido. Mas eu tenho tempo de transformar o que ele deixou em algo vivo, algo que muda vidas, algo que garante que nenhuma criança daqui sinta o mesmo vazio que eu senti. Kaká apontou para o prédio. Este instituto leva o nome dele, porque foi ele quem começou tudo isso, sem saber. As crianças aplaudiram primeiro, depois as mães, depois todo mundo. Juninho correu e abraçou a perna dele, emocionado. E naquele instante, Kaká sentiu, pela primeira vez, que tinha feito a coisa certa, que tinha curado uma parte profunda de si mesmo, que tinha orado o pai do único jeito possível, dando a outras crianças o que ele não recebeu, mas sempre quis receber. Depois da cerimônia, ele caminhou até o mural especial na entrada do instituto, um desenho enorme de uma figura masculina feita de linhas suaves, segurando discretamente um menino pequeno. A frase ao lado dizia: "Quem ama no silêncio também merece ser ouvido." Kaká tocou o mural com a ponta dos dedos e fechou os olhos por um segundo. E naquele instante, como um vento leve que passa e arrepia, ele sentiu. O pai estava ali. E pela primeira vez na vida, ele sussurrou, com voz firme, emocionada: "Obrigado, pai." A brisa soprou mais forte, balançando as bandeiras do instituto. E assim, a promessa foi cumprida. O silêncio encontrou sua voz. O amor encontrou seu caminho. E o menino que cresceu sem pai encontrou, finalmente, a própria origem e a própria missão.